Olá a todos! Bem-vindos a mais uma explicação detalhada. Hoje vamos recorrer ao nosso quadro branco e falar sobre um verdadeiro superpoder da língua inglesa. É quase como uma magia. Uma palavra minúscula, a palavra up, junta-se a um verbo e, pumba, muda completamente o significado. Dominar este pequeno truque é literalmente o que faz a nossa fala passar de estudante para um inglês supernatural e fluente. Por isso, com muita energia, vamos explorar 8 destas expressões essenciais com up. Para a coisa fluir bem, organizamos esta análise como se fosse a história de um dia normal. Ora, temos a secção 1, o começo do dia. A secção 2, tarefas e rotinas. Depois, a secção 3, trabalho e compromissos. Avançamos para a secção 4, lições de vida. E, a fechar em grande, a secção 5, o próximo passo. Vamos a isto? Secção 1, o começo do dia ou starting the day. Bem, não há melhor altura para aplicar as nossas duas primeiras expressões do que a clássica confusão matinal, não é verdade? E tudo começa, claro, com o famoso wake up, que significa acordar. O mais engraçado desta expressão é a sua flexibilidade. Serve tanto para nós próprios quando abrimos os olhos de manhã, como para aquela árdua tarefa de ir acordar outra pessoa. Olhando para os exemplos no nosso quadro. I wake up at 6 a.m. every day. Ou seja, eu acordo às 6 da manhã todos os dias. Um hábito rotineiro. Depois, a pedir ajuda. Can you wake me up tomorrow? Podes acordar-me amanhã? E atenção ao último exemplo, que é crucial. She woke up late for school. Ela acordou atrasada para a escola. Reparem que o verbo passou para o passado, woke, mas o up continuou lá, firme e forte. Pois é, e quando se acorda atrasado, o que acontece a seguir? Entra-se em stress. É aqui que entra a nossa segunda expressão, hurry up, que significa apressar-se. É aquela frase perfeita para quando o tempo está a contar e precisamos de meter a primeira mudança. O hurry up cria logo ali um sentido de urgência tremendo que a palavra hurry, sozinha, não tem. Vejam bem a intensidade. Hurry up, we are late. Despachem-se, estamos atrasados. Ou então como um conselho mais tenso. You need to hurry up. E a clássica ameaça matinal. Hurry up or we'll miss the bus. Apressa-te ou perdemos o autocarro. O up dá mesmo aquele empurrãozinho final para a ação imediata. Seção 2, tarefas e rotinas, ou chores and routines. Passado o stress matinal, temos de lidar com as responsabilidades práticas, gerir em casa ou na escola. E isso leva-nos à expressão clean up, que significa limpar ou organizar. Alguém poderá estar a perguntar então, mas não basta dizer clean? Bem, na verdade o up serve para mostrar que a limpeza foi feita a fundo. Não é só dar uma passagem rápida, é organizar o espaço e deixar tudo num brinco. Vemos isto claramente nos exemplos. Please clean up your room, um pedido super comum para arrumar o quarto. We cleaned up the kitchen. Nós limpámos a cozinha toda, de fio a pavio. E no ambiente escolar, the students cleaned up after class. Os alunos limparam e organizaram tudo depois da aula. Empregar o clean up soa incrivelmente natural nestas situações. Agora, muita atenção, porque esta próxima expressão é um verdadeiro camaleão. Pick up. Os significados mudam drasticamente. Pode ser pegar, dar uma boleia a alguém ou até aprender. É fascinante como a mesma construção serve para contextos tão diferentes. Vamos por partes para não haver confusões. Primeiro cenário. I will pick you up at 7. Ou seja, eu passo para te dar uma boleia, vou-te buscar às 7 da tarde. Segundo cenário. Uma ação puramente física. Pick up your books from the floor. Apanha ou pega nos teus livros que estão no chão. E o terceiro. Super interessante, num sentido mais abstrato. She picked up English very fast. Ela aprendeu inglês muito rápido, como quem absorve uma competência. Incrível como uma só expressão faz tanto trabalho. Secção 3, trabalho e compromissos, ou work and commitments. Amanhã avança e chegamos àquela altura do dia em que a parte profissional e social ganha destaque. E no trabalho, planear é tudo. É aí que o setup brilha intensamente. Significa montar, configurar ou organizar. Esta é daquelas expressões que estão em literalmente todos os e-mails e reuniões hoje em dia. É um termo absolutamente indispensável. Na prática, vejam bem. Can you set up the computer? Preparas ou configuras o computador? Na vertente de agenda e reuniões, they set up the meeting? Eles organizaram ou marcaram a reunião? E com a nossa própria tecnologia do dia-a-dia, I need to set up my phone. O setup cobre perfeitamente toda aquela preparação inicial, física, técnica e de horário. Mas claro, não adianta ter tudo configurado e organizado, todo aquele setup, se as pessoas não aparecerem, certo? E isso conduz-nos, de forma muito lógica, ao show up. E isto significa simplesmente aparecer ou comparecer num sítio onde se é esperado.
Reparem como flui bem nos exemplos apresentados. He didn't show up for class, ele falhou a aula, não apareceu. Num tom muito positivo e comum. Thanks for showing up today. Obrigado por comparecerem hoje. E na eventualidade de uma falha, she showed up late. Ela apareceu atrasada. Podíamos usar a palavra arrive para dizer chegar? Podíamos, mas o show up carrega todo um peso social da presença física num compromisso marcado. É muito mais rico. Secção 4. Lições de vida ou Life Lessons. Com o dia de trabalho quase a terminar, vamos subir um bocadinho a nossa perspectiva e focar-nos nos grandes temas do amadurecimento humano. E para isso temos o Grow Up. Significa crescer ou tornar-se adulto. Contudo, é muito importante distinguir uma coisa. Não usamos o Grow Up para falar de uma planta a crescer ou um negócio a expandir. Fica reservado apenas para o envelhecimento humano, para o processo de ir da infância até à conquista da maturidade emocional. Nota-se perfeitamente a evolução do significado nestes 3 exemplos. I grew up in Angola, indicando as origens, as raízes de onde a pessoa passou a infância. A clássica pergunta What do you want to be when you grow up? O que queres ser quando fores grande? E num tom de exigência perante atitudes menos felizes. He needs to grow up. Ele tem de crescer, precisa de ter mais maturidade. A profundidade desta expressão é fantástica. O que nos encaminha diretamente para a última expressão desta nossa jornada estruturada. Give up. Este up está totalmente ligado à ideia de desistir. Emprega-se quando se para de tentar atingir uma meta, se suspende um grande esforço ou se afasta definitivamente um hábito. O ponto central aqui é a forma como o verbo give, que isoladamente significa dar, se metamorfoseia ao encontrar o up. Transforma-se numa poderosa mensagem sobre perseverança. Vejam lá. Don't give up on your dreams. O encorajamento forte para não desistirmos dos nossos sonhos. Uma grande vitória sobre um vício. He gave up smoking. Ele deixou de fumar. E o elogio definitivo à resiliência. She never gives up. Ela nunca desiste. É a expressão ideal para fechar os desafios da nossa narrativa. E assim aterramos na secção 5. O próximo passo, ou the next step. Já percorremos o dia e vimos a teoria. Mas o que é que fazemos com tudo isto agora, para reter a informação a longo prazo? Para fechar com chave de ouro, a recomendação final extraída do nosso material de base é claríssima. Estudar a teoria é excelente, mas é a ação concreta que solidifica a memória. O segredo é criar ativamente as vossas próprias frases. Usar e abusar destas 8 expressões no contexto diário. Escrever num bloco de notas, partilhar em voz alta, enfim, manter o envolvimento prático com o idioma de imediato. Fica então no ar uma provocação final muito entusiasmante. De todas estas nuances super versáteis que exploramos hoje, qual é a frase com a palavra up que vai transformar a aprendizagem a partir de agora? Vale mesmo a pena escolher uma expressão favorita e colocá-la logo em uso, porque o inglês não tem de ser complicado e há sempre imenso para explorar e organizar de forma brilhante. Muito obrigada por acompanharem mais esta nossa análise.